começa, né, Larissa Rodrigues? Obrigada pelas informações, trazendo análise, trazendo o bastidor. Estou aqui, já estamos fazendo conta, então a gente tem a Débora Oliveira ao nosso lado, nossa analista de economia. Tudo bem, Débora? Bom dia. Bom dia para você, Carol, para todo mundo aí nos acompanhando. Inclusive ontem, o presidente Lula, ele chegou a falar sobre a reoneração da Folha, ali com críticas aos empresários, em discurso feito em Pernambuco. Ele foi para Pernambuco e também anunciou a retomada das obras da refinaria de Abreu e Lima. Nesse momento, Petrobras está planejando investir de 6 a 8 bilhões de reais para a retomada dessas obras. E o presidente da Petrobras, o Jean Paul Prates, ele diz, olha, vai ser muito bom a retomada dessa obra, que agora a Petrobras vai conseguir aumentar a sua produção de diesel na refinaria, porque ainda importamos muito diesel, e fala até em autossuficiência. É possível, Débora, o que os números trazem para a gente, revelam para a gente sobre o cenário dessa nossa dependência ainda? Será que Abreu e Lima conseguiria nos garantir essa autossuficiência? Para Jean Paul Prates, sim. Para especialistas do mercado que eu conversei, para a própria Abicom, não seria suficiente somente essa expansão. E, aliás, o Jean Paul Prates, ele fala que essa autossuficiência viria junto ali com outros fatores, com a produção que a gente já tem, com também a mistura com biocombustível, isso que poderia garantir. Mas há controvérsias nessa história toda, inclusive a Abicom fala sobre isso, eu vou tentar aqui explicar para vocês o porquê disso. Primeiro de tudo, o que a gente tem hoje, tá? Vamos olhar aqui na nossa tela, o que a gente tem hoje já acontecendo lá na refinaria Abreu e Lima. Atualmente eles produzem 100 mil barris por dia e aí até 2028 a expectativa é de passar com essa expansão, esse investimento de 6 a 8 bilhões a produzir 260 mil barris por dia. Só que o que acontece, Carol? Segundo dados da própria ANP, hoje, a gente importa cerca de uma média de 25% do que é consumido aqui no Brasil, né, de diesel. Isso uma média, tem anos que já chegou a bater 30%. Ou seja, a gente tem que lembrar que a nossa demanda aumenta, a tendência é aumentar cada ano mais, cada vez mais. Ou seja, de acordo com a própria Bicom, esse aumento aqui seria apenas 25% da nossa necessidade de importação. Ou seja, considerando que a gente aumenta a nossa demanda e é um projeto a longo prazo, porque isso vai acontecer, esse investimento vai ficar pronto só em 2028, ou seja, a nossa demanda vai estar maior, as contas não batem. Então, as contas do Jean Paul Prates não seria bem assim. Não seria, então, somente essa expansão suficiente para poder conseguir trazer essa autossuficiência. Então, o que a gente tem hoje na mesa? Vamos passar aqui para a próxima tela para a gente entender entre prós e contras, né? Prós, aumento de produção, que é o que Jean Paul Prates fala. Autossuficiência e diesel, aqui temos o questionamento, inclusive, da própria Bicom quanto a essas contas que têm sido feitas. Geração de empregos durante as obras, 30 mil vagas de emprego. Melhor escoamento de produtos, porque essa obra também vai ajudar no escoamento de produtos ali do pré-sal. Nos contras, o alto custo disso para uma refinaria que já vem sendo questionada a viabilidade econômica e o custo disso, porque acaba sendo o barril de petróleo 7 vezes mais caro do que em outras refinarias do mundo, pelo tanto que já foi investido lá nessa refinaria. A rentabilidade e eficiência disso por causa do custo. Os escândalos de corrupção e intervenção política, que a gente sabe que Abreu e Lima já foi palco, já foi ali personagem principal de processo com a Lava Jato, por exemplo. Então, colocando na balança, para o governo é algo positivo, eles conseguem a autossuficiência, mas o mercado questiona isso, a Bicom diz que não é o suficiente. Inclusive, sobre os escândalos de corrupção envolvendo Abreu e Lima, o presidente Lula falou sobre esse assunto, discursou nesse evento lá em Pernambuco. Ele também falou sobre um outro assunto, que é a privatização da Eletrobras. A privatização que foi conduzida durante o governo Bolsonaro. Ele disse que, no caso da Eletrobras, a privatização foi um escárnio. Bora acompanhar. Esse país já poderia estar consagrado como a quinta economia do mundo há muito tempo. Mas há muita gente nesse país que teima em retroceder. O que fizeram com a nossa Petrobras? A privatização da Eletrobras. A privatização da Eletrobras, as pessoas não gostam que se fale, mas foi um escárnio nesse país que se fez num setor estratégico como o setor de energia nesse país.
não gosta do que fala, eu esqueci aqui literalmente o que disse o presidente Lula. Não gosta do que fala desse assunto. Pois é, e o mercado? Como é que reage a uma declaração como essa, mais uma declaração crítica do presidente da República sobre a privatização da Eletrobras? Isso cria muito ruído, inclusive, no mercado e traz um pouco dessa memória negativa que a gente tem, Carol, quanto a essas questões de interferências políticas, por exemplo, já na Petrobras. Então, existe aquele medo e aquela cautela do mercado de que a gente começa a ver situações parecidas, por exemplo, com a Eletrobras. Então, sempre quando se tem esse questionamento, né, essa coisa de que a gente vai reverter essa privatização, que a própria Eletrobras já disse que vai recorrer e que isso, né, não seria constitucional, isso traz ruído sim, isso acaba impactando no mercado. O presidente vem mantendo esse mesmo tom, esse mesmo discurso eleitoreiro, inclusive, discurso de palanque, há muito tempo. A gente sabe disso, é uma pauta já do Lula, inclusive do próprio partido, de ser contra a privatização. Agora, também precisamos entender que a gente precisa acompanhar melhor muitas privatizações no Brasil. A Enel está aí com tantos outros problemas que a gente vem acompanhando, já falando durante esses tantos dias, com os danos que vêm sendo causados à população, com chuvas, com tudo mais. Isso tem gerado também muito atrito entre governos estaduais e privatizações. Ou seja, a gente precisa, por um lado, acompanhar muito as privatizações que estão sendo feitas, sim. Por outro lado, a gente também precisa ter cautela com esse tom político, esse tom de discurso que o presidente vem tendo, que não é novidade, Carol, e que com certeza causa ruídos no mercado.